are the God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself. You've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even comprehend it. But I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding, lost in the mystery of the depth of your love for me. This knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand. I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Graça e paz, queridos. Estamos aqui reunidos mais uma vez nesse culto de ensino,
buscando respostas, buscando direcionamento, buscando encorajamento para enfrentarmos esse momento delicado, mas enfrentarmos na perspectiva da fé que Jesus está construindo em nosso coração. Olhar ao nosso redor e encontrar esperança. Olhar ao nosso redor e encontrar saídas que nos dão a garantia que Deus continua no controle de todas as coisas. Gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 33. Lá no versículo 15. No versículo 16. Diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. O que temos feito nesses dias, nesses cultos online, onde conseguimos chegar até a sua casa, onde conseguimos chegar até a sua família, levando uma palavra de Deus, levando um cântico de adoração ao nosso Senhor, levando a Deus as nossas orações, é trazer essa convicção que o salmista tinha, de que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa segurança, e que o Senhor é a nossa resposta. Que continuemos firmes como igreja do Senhor, ainda que cada um na sua casa, ainda que cada um de maneira sensata, se guardando, nós possamos continuar firmes na nossa fé. Eu convido você a fechar os seus olhos, onde você estiver, a estarmos orando a esse Senhor. Você que talvez esteja na sua casa e porventura está com o coração meio aflito, inseguro. Você que está aí nos ouvindo e de alguma forma, diante das incertezas que essa pandemia tem produzido em várias áreas da nossa vida, talvez seja um momento de você apresentar a sua vida, a sua casa ao Senhor. Porque como o salmista diz, é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos livra da morte, é Ele quem guarda, é Ele quem cuida. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelas palavras de esperança que podem ser extraídas da tua boca, Senhor, que nos enche, Senhor, de esperança, que consegue fortalecer a nossa fé, que consegue trazer de volta, Senhor, o sorriso dos nossos lábios, de ver, ó Deus, além das circunstâncias, de ver, Senhor, além daquilo que tudo que tem sido dito, tem sido mostrado, que nós possamos olhar tão somente para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, e através disso, passarmos, ó Deus, por esse vale, na certeza que o Senhor está conosco. Guarde, Senhor, cada casa, cada família, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o teu santo nome. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Cantamos a Ele. Nada vai nos separar, mesmo se não falar. Teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
presença vem me amparar. Teu amor não falha, não falha não. Difícil é caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, Ele é o mesmo pra sempre. Oh, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Teu amor não falha. Onde você estiver, cante a Ele. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha. O amor de Jesus, o amor que não futura. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha. É um amor fiel a nós, mesmo nós sendo infiel, mas o Senhor é fiel com o seu amor conosco. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar Ele. A ti bendirei pra sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Não temos que ter medo, pois sabemos que o Senhor está conosco. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio.
mesmo, na sua casa, onde você estiver, declare essa verdade. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, como acabamos de cantar, o nosso socorro vem de Deus, nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabemos que diante de momentos difíceis como esse, a preocupação atinge o nosso coração. Indeterminação das autoridades do nosso estado, do nosso município, onde as atividades estão todas fechadas. Talvez você esteja se perguntando, e a minha provisão? Talvez você esteja se perguntando, como eu irei prover a minha casa? Eu gostaria de separar um momento de oração, para estar orando pela sua casa, estar orando pela tua provisão. Que esse socorro que acabamos de cantar possa ser bem presente. E talvez seja um momento para você ter uma experiência com Deus nessa área. Experiência de confiar que Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus de toda a provisão. Vamos orar? Pai querido, nós queremos apresentar, ó Pai, as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, que porventura, Senhor, vivem as incertezas, as inseguranças dessa iminente crise econômica. Queremos, ó Deus, ter a oportunidade de experimentarmos essa certeza que o socorro vem das Tuas mãos. Que o Senhor é o Deus que jamais permite que um justo seja desamparado. Que o Senhor é o Deus do impossível. Por isso, Senhor, abençoe. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. Para que possamos também nessa área glorificar o Teu santo nome. Amém? Agora, como era de costume aqui nos templos, nós separaremos um momento para os dízimos e ofertas. Lembrando sempre o texto que o apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12 diz: porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que você tem, não de acordo com o que você não tem. Se há prontidão no seu coração, enquanto estivermos cantando mais uma canção, aparecerá os dados a conta da igreja. Você que é membro dessa casa, você que sabe que dízimo não é obrigação, mas é gratidão, é fidelidade. Você tem a oportunidade, ainda que de maneira virtual, fazer isso compromissado com a casa do Senhor. Amém? Louvarei ao Senhor em todo tempo. Você pode louvar o Senhor. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Graças e paz, queridos. Como é difícil, né? Chegar na igreja e não ver as pessoas, enquanto a gente fala graça e paz e não ouvir, né, fisicamente esse graça e paz. Mas sei que você aí na sua casa está falando graça e paz comigo também. Essa graça que é esse Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, não que nós merecemos, mas aquilo que nós precisamos.
E essa paz que só Ele pode dar, principalmente nesses momentos de incertezas que nós vivemos no tempo de hoje, nesse momento em que a fragilidade faz parte dentro da nossa casa, nesse momento de tamanha confusão dentro do nosso país. Ligamos a TV, por vezes ligamos a TV e se ligamos ela uma vez no dia já é o suficiente para você perceber a discrepância entre todas as notícias que tem, tudo aquilo que tem, vai tomando conta do coração da gente. Então, uma dica é ligue uma vez por dia, se atualize, porque Deus é quem toma conta, queridos. Quanto mais a gente vê tragédias o dia todo, e essa expectativa de uma grande tragédia, que é pior ainda, o que gera dentro de nós tamanha ansiedade daquilo que vai acontecer, porque de certa forma eu e você como seres humanos queremos antever os problemas que vão vir, queremos saber dos problemas que vão vir, para que de alguma forma a gente possa se precaver, para que de alguma forma a gente possa ter uma resposta diante daquela circunstância, diante daquela situação. Vivemos num período de tamanha vulnerabilidade, vivemos em um período onde essa doença infecto-contagiosa, que atingiu regiões inteiras, essa pandemia, quando a gente fala dela, todo mundo já fica preocupado. Não sabemos de quem vem ou se virá e se chegará na nossa casa. Também as inseguranças que geram dentro de nós. Esses dias eu estava pensando e vendo os rumores. Uns falam o tempo que você tem que ficar, outros falam, não, a gente não pode sucumbir. De manhã a gente vê que a gente tem que ficar isolado, quando chega tarde a gente ouve um noticiário na TV que não, a gente tem que sair de casa. Então é difícil para mim, difícil para você, diante de tantas informações que nós estamos colhendo. E isso principalmente dentro das nossas casas e dentro dos nossos lares. Mas eu pensava acerca de famílias que nós temos no nosso Brasil todo, onde a desigualdade social é tão gritante, é tão alarmante, onde muitos e muitos têm tão pouco ou quase nada, e poucos têm muito e muito. É interessante que eu observava e falava assim, meu Deus, não é possível que por 15 dias o país não pode parar, não tem uma reserva. E eu me lembrava do texto lá de José, que no período em que o período de vacas gordas, ele reservou justamente para os períodos de vacas magras, ou os períodos como nós estamos vivendo hoje. E aí eu me lembrei, não, nós estamos no Brasil. Tamanha a discrepância entre aquele que tem e aquele que não tem. Não temos reserva sequer para nada. Sei que muitos trabalham para colocar na sua mesa o sustento do seu dia. Que dirá pensar em reserva? Sabemos também que existe um Deus que vê toda essa situação. Sabemos também e vemos, às vezes vem as perguntas no nosso coração. E como será o dia de amanhã? Como será diante dessa situação? E aqueles que são pais, né, e mães, que estão dentro dos seus lares sem saber o que fazer, aonde o medo às vezes já tomou conta do seu coração, se faz uma pergunta e olha para o céu e fala, de onde me virá o socorro? Esse socorro vem somente das mãos de Deus para nós, que está comigo e com você em todos os momentos, que conhece a minha e a sua situação, que conhece a minha e a sua condição humana, mas é esse Deus que nos ajuda na batalha do dia a dia, a colocar o alimento na nossa mesa, é esse Deus que está conosco. E é interessante que eu escolhi um texto nessa noite para compartilhar com vocês, que está lá no livro de Reis, capítulo 17. Uma situação também complicada, assim como a que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia aí, pegar a sua Bíblia, e lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Sei que às vezes, estando dentro de casa, tem tantas coisas que nos tomam a atenção. Mas, queridos, esse é o momento da palavra de Deus. Esse é o momento que nós reservamos para fixar, para trazer a nossa mente cativa, a nossa mente direcionada, a nossa mente fixa naquilo que Deus, através da sua palavra, já revelou e que quer falar aos nossos corações nessa noite. Então, convido você a ler nesse livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7, que diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva.
Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo uns 2 gravetos aqui para levar para casa, preparar a refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo. Vá para a sua casa e faça o que eu disse. Mas primeiro traga um pedaço de bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim, diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez, conforme Elias lhe havia dito. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não secou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Queridos, nós vemos aqui uma situação também adversa, uma situação também difícil, uma situação também de tamanha vulnerabilidade. Está aqui a situação de uma viúva que estava vivendo num tempo em que havia parado de chover. Tamanho era o pecado daquele povo ali, que era governado por um rei iníquo, que havia levantado poste ídolos na cidade e que havia feito templos para o deus Et-Baal. Era essa situação em que essa mulher vivia. E esse profeta Elias, que havia conversado com esse rei Acabe e falado para ele que não choveria, tinha que ficar fugindo, escondendo desse rei, porque aquilo que ele havia dito, Deus havia cumprido através da palavra desse profeta. É óbvio que esse profeta estava cumprindo aqui a palavra que Deus havia dito. Era como se Deus estivesse andando ali no meio do povo através da vida desse profeta. E então esse profeta vai. Primeiro ele se acampa ao lado de um rio, de um riacho. E esse riacho, pela falta de chuva, veio a se secar. Então Deus fala com ele: olha, agora você vá a uma cidade chamada Serepta de Sidom. E lá, eu já ordenei a uma viúva que lhe sirva, que lhe dê comida. Vá para lá. E quando Elias chega lá, fala com essa viúva. Essa viúva vai prontamente. É interessante, queridos. Essa viúva, diante dessa dificuldade em que ela estava aqui, diante daquilo que estava ocorrendo aqui, porque o texto, ao discorrer do texto, nós começamos a perceber que uma das situações daquela mulher era a única refeição que ela tinha para ela e para o filho dela. Depois ela não teria mais nada e viria a morrer. Ela já estava preparada para o pior. E por que ela estava preparada? Porque ela tinha criado dentro do coração dela uma ansiedade? Não, a Bíblia não diz. Mas a realidade era muito dura para aquela mulher. Assim como a realidade pode ser dura para muitos que estão vivendo no tempo de hoje. Já passando algumas situações dentro da sua própria casa. Pode não ser apenas pela questão do vírus, mas pode ser por inúmeras situações, uma doença, um problema de relacionamento, situações que você vê que não tem mais solução. Que a solução é o fim. Essa mulher, nos parece que se encontrava numa situação em que ela não via perspectiva. Através da fé, ela não conseguia ver um novo caminho, a não ser que ela e o filho dela morreriam. Mas essa mulher, mesmo diante dessa perspectiva, ela para e ela vai ouvir esse profeta e ela serve esse profeta. E é interessante que mesmo diante das nossas dificuldades, nós temos força para servir alguém. Mesmo diante das dificuldades que batem na nossa porta, mesmo diante de problemas que assolam a nossa vida, dificuldades que enquanto eu estou falando aqui, você deve vir à sua memória, ainda assim, nós temos algo dentro de nós para servir o outro.
É impressionante a ação de Deus na humanidade, é impressionante a ação de Deus dentro da nossa humanidade e principalmente dentro da nossa escassez, que era essa situação que essa mulher vivia aqui. E quando ela vai, que o profeta, imagina a cena, essa mulher está indo pegar água, não chovia, então ela foi pegar água na sua casa, ela foi dar um jeito para servir esse profeta, porque ela reconheceu que ele era um israelita, que quando ela diz assim, eu juro pelo teu Deus, pelo teu Senhor, que eu não tenho nada dentro de casa, ela já expõe toda a sua situação e toda a sua fragilidade ali, ela expõe para aquele homem, ela não mentiu, que é interessante, mas ela expôs aquilo que estava dentro do seu coração. Ela não culpou com relação à chuva, porque não chovia, mas ela falou da sua realidade para aquele profeta. E ela então vai, e imagina, queridos, ela indo no caminho para pegar a água, parou o seu trabalho ali para fazer o alimento para ela e para o seu filho. E então o profeta grita, porque o texto diz que essa mulher já tinha caminhado, ela já estava a uma certa distância desse profeta. Então esse profeta grita e fala para ela, traga-me também um pedaço de pão, e ela fala, não tenho nada. Imagina a reação dessa mulher. Imagina a situação em que essa mulher estava ali vivendo. E quando ele responde para ela, não tenha medo. Era a voz de Deus falando ao coração daquela mulher. Olha, eu sei qual é a sua dificuldade. Eu sei qual é o seu problema. Eu sei qual é a sua escassez. Mas não tenha medo. Porque esse Deus vai fazer suprir todas as suas necessidades neste momento. E neste momento a necessidade que aquela mulher tinha era de alimento. A necessidade que havia chegado na porta dela era do alimento. E então esse profeta vira para ela e fala, não tenha medo. O medo, de certa forma, é bom. Por quê? Porque o medo nos protege. Um exemplo é, quando uma criança está com medo, ela não vai e pula numa rua, passando carros. Mas se essa criança não tiver medo nenhuma, sensação de proteção, ela vai atravessar essa rua e isso pode acontecer algo pior. Então, o medo, de certa forma, nos protege. Pelo medo de amanhã, a gente reserva um pouquinho hoje, nós não comemos tudo hoje. Pelo medo da manhã, a gente se precaver de algumas situações. Pelo medo de amanhã, a gente toma alguns cuidados. Mas existem aqueles medos que nos paralisam. Como se chegou a situação dessa mulher aqui, dela parar e falar para o profeta. Por quê? Porque a realidade, ela não fugia da realidade dela. E é interessante que essa mulher nos ensina que para ter as provisões que vêm das mãos de Deus, para nós é preciso viver a nossa realidade. É preciso, diante da nossa realidade, apresentá-las a esse Deus, assim como essa mulher apresenta a sua realidade a esse profeta. Apresentar a minha e a sua realidade diante de Deus. E apresentando a minha e a sua realidade diante de Deus, nós temos um Deus que vê. E não só um Deus que vê, um Deus que nos conhece. Mas não é um Deus que está sentado no seu trono, enquanto nós estamos aqui nessa loucura, nessa situação. É um Deus que está chorando com você aí na sua casa. É um Deus que, diante de uma notícia que você recebeu, chora junto com você e só Ele pode te dar esse consolo que eu e você precisamos. É esse Deus que vem e traz a provisão na hora exata daquilo que nós precisamos. E quando essa mulher fala que esse profeta responde a ela, como se fosse a boca de Deus para a vida daquela mulher, ele diz a ela, se você assim o fizer, nunca faltará farinha na sua panela e nem azeite na sua botija. E é interessante, querido, se você observar na descrição desse texto, é que a provisão era diária. A provisão daquilo que Deus ia produzindo era diária. Não era nada que gerasse desperdício e fosse um grande barril que Deus mandasse lá na porta dela. Não, era uma provisão diária. A porção diária para cada dia. Você já imaginou? Um milagre ser contínuo dentro da sua casa. Todos os dias você crê que existe um Deus que vai suprir a sua necessidade, que vai abrir portas aonde não há portas, que é um Deus que vai mover o coração de alguém para abençoar justamente a sua vida. Porque essa mulher aqui acreditou e foi e fez conforme aquilo que o profeta havia dito. Então o medo, ele pode nos paralisar. Mas o medo, queridos, quando ele não é colocado nas mãos desse Deus, ele pode nos impedir de ver o sobrenatural de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida. Quantos
que neste momento não tem tantas preocupações na sua mente e no seu coração, querendo honrar os seus compromissos, pensando se vai ter amanhã o suprimento para dentro da sua casa, o que eu vou fazer. São tantas as preocupações que podem vir à nossa mente. E lá no texto de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz que todas as nossas petições, tudo aquilo que pode causar de certa forma, ansiedade no nosso coração, nós temos que levá-las a Deus, todas elas. Para quê? Para que a gente não viva ansioso e tenha dentro de nós um medo tão grande a ponto de nos paralisar. É claro que eu estou falando aqui de um medo que pode assolar o meu e o seu coração em condições normais. Existem também pessoas que já sofrem, e aí isso já é para psiquiatria, para psicologia. Então você que já tem uma certa fragilidade nessa área emocional, nesses tempos que nós estamos vivendo, é importante você procurar ajuda, procurar alguém que te auxilie nesse processo. Nós podemos usar, sim, esse conhecimento que Deus deu aos homens, e isso diz lá no livro de Salmos, que Deus deu esse conhecimento ao homem. Então nós podemos utilizar desse conhecimento para o nosso meio. Mas hoje eu gostaria de falar daquilo que pode tomar conta do nosso coração. E daquilo que tem assolado a nossa mente com essa situação em que nós estamos vivendo. E algumas coisas nós podemos aprender desse texto aqui. Primeiro, Deus te vê. Mesmo diante da escassez, de tamanha escassez que você possa estar vivendo, mesmo diante de um problema que você está vivendo hoje, que você não sabe qual é a solução, qual é o caminho, existe um Deus que te vê. E esse Deus te vê e ouve as suas orações. Uma outra coisa, nós podemos observar aqui desse texto, procure companhias, mas companhias que te levam para mais perto de Deus. Procure companhias sábias diante de uma dificuldade, a quem você possa se recorrer, inclusive nem que seja para que essa pessoa ofereça o ombro, para que você possa chorar. Mas procure essa companhia. Não uma companhia que bate nas suas costas e fala que vai ficar tudo bem, mas aquela companhia que se compadece de você. Se nós olharmos aqui o texto, a gente pode pensar, meu Deus, como é? Que um profeta chega e pede para uma viúva, porque já era viúva, então as viúvas passavam situações de escassez, de falta, era essa a vida delas. Então vocês imaginam, um profeta pedir, como é? Mas quando esse profeta pede, ela primeiro oferece para Deus do pouco que ela tem, inclusive o pouco que eu e você possamos ter na mão. Deus vem e abençoa a nossa vida e faz com que a gente tenha todos os dias a provisão daquilo que nós precisamos, daquilo que nos é necessário para viver. Existe esse Deus. E esse Deus é preciso acreditar, porque se essa mulher não acreditasse na palavra desse profeta e estivesse recuado diante dessa situação, ela não veria o milagre sendo feito dentro da sua casa. E o texto diz que Deus já havia falado com essa mulher, que Deus já havia ordenado que ela desse alimento para este profeta. Mas vocês observam aí, a situação era de escassez. E Deus abençoa duplamente essa casa. Não só naquele momento, mas todos os dias, a Bíblia fala, todos os dias. Até começar a chover, Deus fazia com que o azeite tivesse ali na botija e a farinha na panela. Olha que interessante. Você vê a provisão de Deus sendo feita todos os dias. E isso nos leva a confiar em Deus e colocar e depositar em Deus aquilo que nós temos, não aquilo que nós não temos. O que essa mulher deposita aí na mão de Deus é aquilo que ela tem. Era muito pouco, mas é aquilo que ela tinha. É isso que ela deposita nas mãos desse Deus. Deus pede aquilo que nós temos nas mãos. E às vezes a gente pode falar, Senhor, o que eu tenho é medo. O que eu tenho, Senhor, é tanto medo de que amanhã eu não consiga fazer isso. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor está me vendo. E coloco esse medo nas tuas mãos. Porque, queridos, a bondade, o bem, a abundância, tudo isso já pertence a Deus. Tudo isso já pertence a Deus. O que não pertence a Ele é o nosso medo, é a nossa ansiedade, é o nosso medo de não dar certo, é a nossa insegurança, é o nosso pecado, é as nossas fragilidades, é as nossas doenças. Nada disso pertence a Ele. Mas é justamente isso que Ele pede de mim e de você. Aquilo que não é para estar conosco.
E Deus quer, neste momento de fragilidade no nosso Brasil, no nosso país, que você entregue a Ele aquilo que você tem. Se são os seus medos, se são os seus temores, se é o seu medo de que vai ter o seu trabalho amanhã, inclusive isso, que você deposite na mão dEle, porque Ele é o Deus que te vê. E é o Deus que te dá a provisão diária. Vocês observaram que não há desperdício aqui com Deus. Deus dava preciso aquilo que eles precisavam todos os dias. Todos os dias. Não há desperdício daquilo que Deus tem para abençoar na nossa vida. E se Deus nos der a mais, é porque existe alguém que precisa, que nós precisamos compartilhar. Então, eu queria dizer, esse é um momento difícil? É um momento difícil. Não é nenhuma surpresa para o brasileiro de que a nossa saúde está caótica. Isso não é nenhuma surpresa para cada um de nós. Não é surpresa. O que nos causa espanto é não saber até que avanço que essa doença vai, sem saber quais são os sintomas, o que pode ocorrer, o que pode acontecer, sem ter uma solução para isso. Mas o mundo não fugiu do controle das mãos desse Deus. E em cima de toda essa situação, existe um Deus que tem movido corações de pessoas para abençoar outras pessoas. Existe um Deus que está trabalhando na minha e na sua fé. Então use essa oportunidade, essas adversidades, esses problemas que nós temos, usa ao seu favor, coloca nas mãos de Deus. Mas também é um momento de reflexão, é um momento de nós pararmos e observarmos o que nós temos feito da nossa vida, na nossa caminhada, o que nós temos investido na nossa vida, no que nós temos investido. É tempo também de nós nos recolhermos, queridos, não como solidão, querendo ficar só, por causa dos problemas, do estresse que tem causado. Não, mas é aquele momento que nós precisamos nos recolher com Deus, um momento de solitude, para encontrar em Deus essa paz que eu e você precisamos, para vencer as batalhas, para vencer os problemas do nosso dia a dia, para vencer o nosso medo, para vencer, inclusive, a nossa falta de fé. Porque lá no livro de Hebreus, capítulo, e eu gostaria que você abrisse aí também, em casa, aí na sua Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dela se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Não estou dizendo que você tem que sair da sua casa, porque eu tenho fé, então eu vou enfrentar esse problema. Não, queridos, isso é você e Deus. Ninguém pode chegar na nossa vida ou na nossa casa e ditar aquilo que nós devemos fazer. Existe um Deus que é conosco. Se houver essa necessidade para você, que você assim o faça. Mas ciente de que existe um Deus que te protege em meio a qualquer circunstância. Mas existe um Deus que quando a gente se aproxima dele, ele nos recompensa. É isso que a palavra diz. Ele recompensa. É a sua palavra quem diz. Mas é preciso crer. É preciso crer que Deus pode fazer na nossa humanidade, sim. É preciso crer que Deus pode derramar do seu amor nessa humanidade tão caída, que pensa somente em si. Que quando a gente lê as reportagens, quando a gente começa a observar o jornal, a gente vê que é uma disputa e a gente começa a pensar, meu Deus, quem é que está certo? É uma disputa por alguma coisa que pode ser retribuído mesmo diante de uma tragédia dessa. É diante de um mundo que nós estamos, que se resume hoje, nós vivemos aquilo que se resume, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Hoje nós temos que cuidar do outro também. Aqueles que conseguem escutar essa mensagem de Deus, mesmo diante desse caos que nós estamos vivendo, com certeza serão vencedores. Então peça para Deus, Senhor, que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer para mim dessa situação. Que eu compreenda que existe um Deus que me vê e sabe daquilo que eu preciso. Que você possa encontrar nesses momentos de solitude, nesses momentos de aflições, levá-las diante de Deus e no seu secreto, colocar o seu coração diante de Deus e pedir sabendo que Ele está te ouvindo. Que igual a boca desse profeta que falou para essa mulher, não tenha medo. Que você possa ouvir essa voz dentro do seu coração, não tema, eu sou contigo.
Não tema, eu sou o teu Deus. Não tema, eu estou do teu lado. E mesmo quando as tribulações, quando os problemas, quando a enfermidade chegar na sua porta, continuarei sendo o teu Deus, que abrirá a porta, que fará simplesmente para te abençoar. É um Deus que chora conosco. É um Deus que diante do sofrimento da humanidade olha para nós e chora juntamente conosco. É esse Deus. Por que que Ele chora? Porque Ele amou tanto a mim e a você, que a maior expressão de amor dEle é a cruz do Calvário por mim e por você. Então é um Deus que se faz, mesmo diante desse caos, para levantar homens e mulheres para estar orando um pelos outros. Homens e mulheres que se preocupam um com os outros. Mas homens e mulheres que também precisam confiar somente nesse Deus. E confiando nesse Deus, lutando as batalhas e as lutas que nós temos para travar todos os dias, todos os dias. Eu convido você a abaixar a sua cabeça aí onde você está. E procurar este momento falar com Deus. Eu não sei quais são as fragilidades ou quais são os problemas que pode estar assolando o seu coração neste momento. Mas eu sei que existe um Deus e nós precisamos crer nesse Deus. E se você não crê o suficiente, se você não crê que Ele mandou o Filho dele para morrer numa cruz por nós, e que a morte desse Filho naquela cruz trouxe para mim e para você a salvação, a vida eterna, peça para Ele. Fala, Senhor, eu tenho dificuldade com isso. Senhor, eu tenho dificuldade. Porque eu consigo ver só o meu hoje. Eu consigo ver só aquilo que está na minha frente. Eu preciso crer em Ti. Porque a solução, a resposta para a nossa humanidade é crer em Deus. É crer no nosso Salvador. É crer que existe um Deus que é Pai. Que não é só o Senhor, mas é Pai. E está comigo e com você em todas essas jornadas da vida. Me lembrei de uma história agora de uma mulher que um amigo me contou uma vez e eu gravei na minha memória. E ele dizia que uma viúva orava em casa com seus filhos que precisava muito de pão. E ela orava a Deus e falava com Deus. E aquelas orações em que você acha que você está sozinho, que não tem nem vizinho, sabe? Não é somente aquelas orações que você quer externar. E ela orava a Deus todos os dias. Senhor, eu preciso da minha provisão. Senhor, eu preciso da provisão na minha casa. Chegou um dia que o vizinho ficou tão irritado com essa mulher, que bateu na porta da casa dela e jogou uma cesta de pão para ela e falou, toma aqui seu pão, para ver se você fica quieta. E não foi o seu Deus que trouxe, não. Fui eu que estou aqui te dando. Ela falou assim, olha, ele pode até ter mandado o diabo entregar, mas quem mandou foi ele. Deus é assim, queridos. Ele usa vários meios para nos abençoar. Ele usa meios onde a gente nem imagina o que Ele pode fazer. Mas Deus vê você sofrendo. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê a sua dificuldade. Deus vê, Deus te vê. Creia nisso. Creia que existe esse Deus. E se você tem dificuldade, peça a Ele. Mas se renda aos pés dEle. E se rendendo aos pés dEle, entregue aquilo que está aí nas tuas mãos para Ele, crendo que Ele suprirá todas as suas necessidades. Porque se assim o fizer, acontecerá comigo, acontecerá contigo aquilo que aconteceu com essa mulher aqui. Ela foi para a casa dela, ela não precisava mais, queridos, ter na sua mente e no seu coração, vou morrer amanhã. Como Deus proveu no primeiro dia, Ele proveu no segundo dia. Ela podia glorificar a Deus e falar, Deus é comigo. E Deus é comigo no meu cotidiano. Deus é comigo naquilo que eu estou fazendo aqui dentro da minha casa. Mesmo esses momentos reclusos, esses momentos de isolamento, Deus é conosco, Deus está na nossa casa. Louve a Deus, engrandeça o nome de Deus dentro da sua casa. Leve a sua família a este modo também de louvar e agradecer o nome de Deus, mesmo diante das dificuldades, e pedir a esse Deus, entregar diante dele todos os seus medos, todos os seus temores, porque é o mesmo Deus que fez esse milagre aqui na vida dessa viúva, diante de um período tão difícil. É o mesmo Deus que vê a mim e a você, e nos vê
E aquilo que Ele fazia ontem é o mesmo que Ele pode fazer hoje. As mãos dele não estão encolhidas. E Ele não é um Deus que faz acepções de pessoas. Ele vê a todos nós, todos nós. E é esse Deus que quer fazer e moldar dentro da sua casa. E se você é este que pode dar força para alguém, mande uma mensagem. Para aquelas pessoas que de alguma forma você sabe que está passando por alguma dificuldade nesse momento. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Nós temos os nossos grupos de orações e nós temos dito sempre, mesmo no culto online, queridos, você que tem um pedido de oração, queremos orar por você. Nós precisamos desejar ser geradores de bênçãos na vida de outras pessoas, porque existe um grande segredo em servir em nome de Deus. Por quê, queridos? Nós somos só instrumento. Quem faz a obra é o nosso Senhor, é que atua. Vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelo nosso país, vamos orar por aqueles que estão trabalhando, que não têm outra opção e não podem o fazer. Vamos orar por aqueles que neste momento estão se sentindo abatidos. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar por aquelas pessoas que estão lá no morro. Eu vi o pastor Pedro do Borel subindo lá, diante de um lixão, e eu fiquei pensando na minha cabeça, que álcool em gel para essas crianças? Olha a tamanha escassez aí. Quantos no nosso país não vivem nessa situação? Vamos orar, queridos. Vamos orar para que todos tenham um alimento na sua mesa, para que todos tenham a provisão que vem das mãos desse Deus. Convido você a baixar a sua cabeça e que nós possamos orar por aquilo que Deus ainda irá fazer através da minha e da sua vida. Pai querido e amado, te agradeço, Deus, te agradeço. Essa viúva nos ensina tanta coisa e tinha tão pouco para dar. Tinha tão pouco, Deus, para dar. Mas ela deu daquilo que havia pouco, ela deu ao Senhor, ela confiou, ela deu esse passo de fé. Oh Pai, em nome de Jesus, se neste momento, ó Deus, o que eu estou falando, tem pessoas que estão com as inúmeras necessidades, dificuldades, ó Senhor, das mais diversas, seja dentro de casa, seja no relacionamento, no casamento que já está acabando, seja, Senhor, na enfermidade, eu não sei, seja na escassez de comida. Oh Deus, mas eu sei que o Senhor é aquele que visita cada um de nós. Quando nós elevamos os nossos olhos para o monte e dizemos a Ti, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. E nós temos que crer nisso. Derrama fé no nosso coração, Senhor. Se porventura aqueles que não creem que o Senhor pode fazer, derrama essa fé, Senhor, em cada um desses corações. Abençoe a vida dessas pessoas. Abençoe, Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo neste momento. E que porventura, Deus, o Senhor já falou ao coração, que o Senhor dê ânimo, dê força, Senhor, para vencer essas batalhas. Oh Pai, que o Senhor também levante outras pessoas, Deus, para abençoar outros que estão ao redor, o nosso próximo, os nossos vizinhos, ó Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, que a Tua boa mão, ó Deus, esteja com cada um de nós, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que possamos, ó Deus, crer em Ti, porque o Senhor é aquele que recompensa aqueles que buscam e esperam em Ti. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, queridos, para finalizar este momento. E que você possa guardar essa palavra no seu coração, sabendo que ela é de Deus, para este momento, para a sua casa, para a sua vida, e para a nossa edificação, como igreja do Senhor Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, há uma salvação, eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz.
Acredito na cruz de Cristo, que da morte Ele venceu. Acredito no ressurreto, que em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja um hino, apenas notas sem canção. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que da morte Ele venceu. Acredito no ressurreto, que em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que da morte Ele venceu. Acredito que o ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. E assim nós finalizamos cantando essa canção. Cremos no Senhor, assim como a palavra qual foi ministrada. Tudo que passamos e estamos passando, basta. Nós cremos no Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, e que nada lhe falte.